Oi pessoal, boa tarde. Então na aula de hoje a gente vai dar início, certo, a um novo conteúdo, tá bom? Representações no plano cartesiano. E a gente vai ver a representação do ponto médio, certo? E a representação da distância entre dois pontos no plano cartesiano, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, certo, o que é o plano cartesiano, né? O plano cartesiano ele é um objeto matemático plano, composto por duas retas numéricas, certo, perpendiculares. Ou seja, esse ângulo aqui, beleza, é de 90 graus, tá bom? E aí a gente tem o eixo X e a gente tem o eixo Y, beleza? Então, esse é o plano cartesiano, tá bom? E vamos dar início agora às representações no plano cartesiano. E aí vamos lá. Primeiramente o ponto médio, certo? Conhecendo as coordenadas cartesianas x e y das extremidades de um segmento, a gente pode representar ele no plano cartesiano. A gente vai ver isso daqui a pouco, certo? E aí a gente já viu o que é o ponto médio, certo? O ponto médio de um segmento é o ponto que divide esse segmento ao meio, ou seja, divide esse segmento em duas partes iguais, certo? E aí vamos considerar um segmento AB, certo? E o ponto médio a gente vai chamar de M, certo? E a gente vai determinar as coordenadas do ponto médio desse segmento. Então, vamos lá para essa imagem. A gente tem esse segmento aqui em cima do eixo X, tá certo? Então, as coordenadas desse ponto médio, certo? A gente tem esse segmento aqui, ó, AB, certo? E o ponto médio, certo? É o ponto que corta esse segmento ao meio, aqui, ó, certo? Esse daqui vai ser o ponto médio, beleza? E aí o que acontece? Como esse segmento ele está em cima do eixo X, certo? Vocês podem perceber que ele está em cima do eixo X. Então, isso significa dizer que a minha coordenada Y, certo? É 0. Então, a minha coordenada Y, ela vai ser 0, certo? E a minha coordenada X do ponto médio vai ser o quê? Vai ser a medida do meu segmento. Como o meu segmento começa no 0, então vai ser o XB, certo? Vai ser o valor do meu XB dividido para 2. Por quê? Porque eu estou dividindo esse segmento em duas partes iguais, certo? Então, a coordenada do meu ponto médio, nesse caso, onde o segmento está em cima do eixo X, certo? E inicia aqui no ponto 0, isso significa dizer que a minha coordenada do meu ponto médio vai ser o meu XB sobre 2 e 0, certo? Onde o meu Y é 0. Por quê? Porque o meu segmento está em cima do eixo X, beleza? Esse segundo caso aqui é a mesma coisa, certo? Só que no eixo Y. Então, o meu segmento ele está em cima do eixo Y, certo? Então, isso significa dizer o quê? Que a minha coordenada X vai ser 0, certo? A minha coordenada X ela é 0, beleza? E aí, o meu ponto médio, a coordenada do meu ponto médio vai ser 0, e o meu y, certo? A minha coordenada y vai ser o quê? O yb dividido para 2, certo? Porque eu estou cortando esse segmento aqui em duas partes iguais, beleza? Agora vamos ver esse terceiro caso, certo? Nesse terceiro caso, percebam que a minha reta, certo? O meu segmento de reta, ele não está em cima nem do eixo x e nem do eixo y, certo? Então, ambas as minhas coordenadas, ou seja, as minhas coordenadas x e y, elas vão ser diferentes de 0 nesse caso, certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o meu segmento, certo? E eu quero descobrir quais as coordenadas desse ponto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou ter o seguinte. Aqui é a minha distância x médio, certo? O meu ponto médio. A minha distância x aqui, ó, eu vou colocar de azul, certo? A minha distância x é xb, certo? Então, o tamanho do meu segmento x aqui é xb. Então, o meu x médio, certo? O meu ponto x, que é o ponto médio, seria o xb, certo? O tamanho do meu segmento x dividido por 2. Então, o meu xm, que é o meu ponto x do ponto médio, é o ponto xb, certo? A medida do meu segmento todo, dividido por 2. A mesma coisa acontece aqui no meu y, certo? O meu segmento y todo é o quê? YB, certo? Como eu quero só a metade, certo? Então, o meu y do ponto médio vai ser o quê? O YB dividido por 2, certo? Então,
a minha coordenada do ponto médio nesse caso aqui vai ser o seguinte, ó. O meu ponto médio, certo? Vai ser o quê? É xb. O meu ponto x vai ser xb dividido para 2 e yb dividido para 2, beleza? Essa daqui vai ser a coordenada do meu ponto médio nesse caso aqui, onde o meu segmento ele não está nem em cima do eixo x e nem em cima do eixo y, tá bom? Agora, a gente vai ver um caso qualquer, certo? Percebam que nesse caso aqui eu ainda continuo partindo do ponto 0, 0, da origem, certo? Agora, imaginem que eu tenho um segmento, beleza? Que ele não parte da origem, ele não está partindo daqui, certo? Ele não está partindo do ponto 0, certo? E aí, como que eu encontro a coordenada do meu ponto médio nesse caso? E aí, vamos lá. Então, esse primeiro ponto do meu segmento, certo? As coordenadas dele são xa e ya, beleza? E as coordenadas do meu ponto B, que é a outra extremidade do meu segmento, é o ponto xb e yb, certo? Então, o que acontece? O meu ponto médio, aqui nesse caso, vai ser o quê? Vai ser a soma desses dois valores, certo? Então, o meu x médio vai ser igual a xa mais xb dividido para 2. Por quê? Porque eu estou dividindo esse segmento aqui ao meio, certo? A mesma coisa vai acontecer no meu y do ponto médio. Vai ser o quê? O meu ya mais o meu yb dividido para 2, beleza? Então, o xm é o valor médio de xa e xb. E o meu ym é o valor médio, certo? Entre o ya e o yb. Tranquilo? Então, a minha coordenada, certo? A minha coordenada do ponto médio vai ficar sendo o quê? xa mais xb sobre 2, desculpa pessoal, mais yb dividido para 2, tá bom? Essa daqui vai ser a minha coordenada do ponto médio quando eu não estou partindo da origem, beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai ver a relação, certo? Da distância entre dois pontos. Conhecendo as coordenadas cartesianas das extremidades de um segmento AB, aqui no caso, certo? A gente também consegue determinar o comprimento, ou seja, a distância entre o ponto A e o ponto B, beleza? Para isso, vamos considerar esse seguinte exemplo, certo? Eu tenho esse segmento aqui, ó, e aí eu quero descobrir a distância entre A e B, tá bom? Percebam o seguinte, que aqui eu tenho um triângulo retângulo, certo? Onde os meus catetos, né, é xb, certo? É o ponto maior menos o ponto menor, certo? Essa é a distância daqui. E a distância aqui no eixo y é a minha distância aqui maior menos a minha menor. Meu comprimento maior menos o meu comprimento menor. Ya menos yb, certo? Essas aqui são as medidas dos meus catetos. E a distância entre o segmento A e o segmento B é a minha hipotenusa. Então, percebam que eu posso utilizar o teorema de Pitágoras aqui, certo? Então, a distância entre A e B ao quadrado vai ser igual ao quadrado dessa distância mais o quadrado dessa outra distância, beleza? Então, vamos lá. Aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou ficar com a distância entre A e B ao quadrado é igual a xb menos xa ao quadrado mais ya menos yb elevado ao quadrado, tá bom? Então, certo? Esse ao quadrado aqui, eu vou passar para o outro lado da igualdade, tá bom? E como eu sei que a distância entre dois pontos ela é maior do que zero, certo? Contanto que esses pontos eles não sejam o mesmo ponto, porque a distância entre o ponto e o mesmo ponto vai ser zero, certo? Qualquer outra distância ela vai ser maior do que zero, tá bom? Então, a gente sempre vai pegar o valor positivo disso daqui, certo? Não existe uma distância entre dois pontos negativa, beleza? Lembrando que esses valores, certo? xb, xa, ya e yb são as coordenadas desses
dois pontos, certo? Do ponto A e do ponto B, tá bom? Então, a distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada, certo? Do meu cateto ao quadrado mais o meu outro cateto ao quadrado, beleza? Agora, vocês podem dizer, né, Bia, essa aula está muito confusa, mas agora com os exemplos, certo? Com as atividades que eu vou resolver com vocês, vai ficar mais compreensível, beleza? Então, vamos lá. Qual é a distância entre o ponto M, dado por x 0,5 e y, certo? 0,5, e o ponto N, onde o x é 3,5 e o y é menos 3,5. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa ver, certo? Relembrar qual é a fórmula para a distância entre dois pontos, certo? E aí a gente tem aqui, ó, a distância entre dois pontos, certo? É igual a raiz entre esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês, certo? A distância entre N e M é igual a raiz do cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado. E aí, vamos lá. Agora a gente vai substituir, certo? Quem é o meu xn? O meu xn é 3,5, certo? E o meu xm? 0,5. Quem é o meu ym? O meu ym, certo? O meu y do ponto M é 0,5. Então, aqui vai ser 0,5. E quem é o meu yn? O meu y do ponto N é menos 3,5, certo? E aí, vamos lá. Aqui eu vou colocar apenas os sinais, certo? Que estão faltando. E aqui é uma parêntese. Aqui eu tenho o menos da fórmula e o menos do ponto, certo? Então, eu vou colocar aqui um menos e um parêntese de novo e vou fechar, certo? E aí, 3,5 menos 0,5 é igual a 3 ao quadrado, certo? Ah, opa, esqueci aqui o quadrado, certo? Então, vamos lá. Agora, 0,5 mais 0,5 menos vezes menos é mais, certo? Então, isso aqui vai ficar 3,5 mais 3,5 elevado ao quadrado, certo? 0,5 mais 3,5 é igual a 4. Então, eu vou ficar com 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado também. E aí, vamos lá. Aqui eu vou colocar para vocês, certo? 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e 4 ao quadrado é 16. Então, a distância entre o ponto N e M vai ser 9 mais 16, certo? Que é igual a raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, certo? Então, a distância entre os pontos N e M é igual a 5, beleza? Então, sempre que perguntar a distância entre dois pontos, certo? Basta que você substitua o valor de x e o valor de y do respectivo ponto, tá bom? Então, vamos lá. Dado um segmento de reta cujas extremidades estão nas coordenadas A, 1, 3, certo? E B, menos 5, menos 6, quais são as coordenadas do seu ponto médio? Então, vamos relembrar, certo? As coordenadas do ponto médio. A gente viu que as coordenadas do ponto médio, onde ele não inicia na origem, certo? Ou seja, ele não inicia no 0, 0, é dada pela seguinte relação. X mais B, XA mais XB sobre 2, e o Y é dado por YA mais YB sobre 2, certo? Então, basta que a gente encontre agora o XM e o YM, certo? A gente só vai substituir os valores também. O meu XA é quem? É o 1. É o meu X do ponto A. O meu XA é 1. Mais, certo? O meu XB é quem? O meu X do ponto B, que é menos 5, certo? Sobre 2. E aí, vamos lá. Mais vezes menos é menos. Então, eu vou ficar 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 é igual a menos 4 sobre 2, certo? E aí, menos 4 dividido para 2 é igual a menos 2, beleza? Então, o meu x médio, ou seja, o ponto médio entre x, entre xa e xb é igual a menos 2, certo? E o meu ym vai ser a mesma coisa. Ya mais yb dividido para 2. Então, basta que a gente substitua esses valores. O meu xa é 3, certo? E o meu xb é menos 6, dividido para 2. Então, vamos lá. 3 mais vezes menos é menos 6, dividido para 2. 3 menos 6 é igual a menos 3 dividido para 2. Menos 3 dividido para 2 é igual a menos 1
1,5, tá bom? Então, isso significa dizer que as coordenadas do meu ponto médio, certo, serão menos 2, o meu x é menos 2 e o meu y é menos 1,5, certo? E aí aqui eu coloquei para vocês mais bonitinho, certo? O meu x médio é menos 2 e o meu y do ponto médio é menos 1,5. Colocando isso no formato de coordenadas, certo? A gente fica que o meu xm e o meu ym é igual a menos 2, menos 1,5, tá bom? Então, pessoal, por hoje era isso, certo? As representações geométricas no plano cartesiano, certo? E aí a gente viu o ponto médio e a gente viu a distância entre dois pontos, beleza? Como atividade de casa, eu vou deixar os exercícios do livro da página 237 para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Eu desejo uma boa tarde para vocês e bons estudos.